Então bora lá para revisão aqui, dólar, dia 20 de setembro, começando então pelo tipo do gap. O gap foi um gap de baixa. Eu não posso afirmar que foi um gap de continuidade ou de fuga, porque não rompeu nenhuma estrutura relevante. Tinha um canal aqui no dia anterior. Mas se considerar como gap de fuga, tudo bem. Eu ia considerar mesmo se tivesse rompimento desse fundo aqui. Mas abriu nessa região. Posso considerar retração? Posso. Retração dessa pernada de baixa. Primeiro candle já vem e testa terceiro nível de retração. Primeiro candle demonstra uma força vendedora. Poderia ditar o movimento do dia que realmente ditou por boa parte, que era a força de baixa. E aí a gente já começou a ter gap entre fechamento. Olha só. Fechou num preço, abriu em outro. Já logo na abertura já começou a ter falta de volume. E aí o preço bate, faz meio que uma aproximação na média 9. Antes disso, pensar numa contra-tendência aqui não preenche os critérios da reversão. Então, nada a ser feito, né? Região aqui inadequada. E não preenche os critérios de candles, quantidade e tudo mais. E aí sobe, se aproxima da 9, mas LS ainda ativo. E aí faz o pullback aqui com esse candle grande. A gente pode pensar em venda? Não. A gente não entra nesse tipo de venda. A questão aqui das médias, na hora do movimento desse candle, também do indicador aqui embaixo. Renova fundo, aproxima bem do fundo aqui nessa região. Aproxima bem de região aqui importante de fundo. E volta para fazer mais um pullback. Aqui, candle 9 não é gatilho, também não houve critério em relação a VWAP para a gente pensar numa venda. Não é seguro esse tipo de operação. Voltou, teve dificuldade para renovar a mínima, precisou aqui de 5 candles para renovar essa mínima aqui. E chegou nesse fundo, e houve uma trava novamente nesse fundo. Aqui a gente já começa a verificar a possibilidade de fundos ascendentes, porém caindo em forma de canal. Já tinha esse fundo e agora este. Topo, topo. Poderia já indicar um canal bem inclinado. E aí faz pullback de novo. Eu fiquei de olho nessa região aqui, para pensar como se fosse uma pré-tendência. Porque nós tínhamos essa região de fundo. Deixa eu marcar com uma outra cor. A gente tinha essa região de fundo aqui. E tinha testado várias vezes. Poderia ser uma pré-tendência. Aí o preço bate na média 9. Pensei até entrar de forma antecipada pelo 2. Porém, não vi aqui um bom gatilho. Eu acho que o Wesley chegou a entrar no 43. Achei um pouco arriscado antecipar ainda pelo 2 aqui. Preferia fechar ainda o 5. O 43 dá sequência ao 44, que renova a mínima, porém vem a falhar e volta. E aí a gente vê o preço chegando perto da média 9 e voltando com o candle 20. O candle 20 poderia ser gatilho. Aqui já tem que usar análise subjetiva. Não caiu aqui, não caiu, rejeição, rejeição, rejeição. Por que eu vou entrar aqui agora? A média 9 não está reagindo. Dificuldade para romper. Melhor então esperar o rompimento e pegar um pós-rompimento. Renova a mínima, falha de novo, volta, não respeita a média 20, passa para cima. Podemos pensar aqui numa operação de compra? Nem é candle gatilho, tá? Nem é candle gatilho, bate de novo na média 20. E se a pessoa pensasse que fosse gatilho, nem seria acionado também e livraria stop. Voltou para baixo das médias, ficou aí depois da 9, cruzou. Aqui a gente já vê a irrelevância da 9 e da 20. 50 chegou, 50 teve esta reação que não foi suficiente. Poderia até pensar no 60, por exemplo, como uma reação da 50 para jogar a 9 abaixo da 20. Só que foi no 60 que a 9 cruzou a 20 e não acionou. Infelizmente, então, nada a ser feito. Volta. Podemos pensar no 63 como compra? Aqui o 63, se a gente for pensar, o único problema que eu vejo aqui é a questão da 9 e da 20 não estarem com a abertura ideal. Subiu, mas poderia ter muito bem falhado nesse movimento. A gente tinha que mensurar agora risco-retorno para 80. E aí, o que acontece? Simplesmente a 9,20 não está com aquela abertura maravilhosa. Então, arriscado. Só que o preço foi. E aqui já era próximo da notícia de 13 horas da tarde, que era a decisão de taxa de juros. O preço subiu reto e testou, não foi a 200, não é a 200. 200 está irrelevante, ela está cortando o preço aqui no meio. É basicamente o topo do dia. Eu posso marcar também aqui uma retração dessa pernada toda. Era região de 50% e posso considerar o Fibogap também, que deixa eu mudar de cor. Deixa eu ver se já tinha pego todos os alvos. Pelo menos o Fibogap estava o último alvo aqui. Segurou, fez um pullback na média de 9 e aí
De repente, com a notícia de 3 horas, alta volatilidade, rompeu o máximo, pegou liquidez e fechou o gap. Fechou o gap já voltando com o PFR grande. Por enquanto não vejo nada a ser feito nessa região da média 200. O preço volta forte aqui. Vejo a operação de compra nesse 78? Não. Região da 200, e nem aqui é no gatilho, movimento forte desse pullback. E aí quebra a média de 9, quebra a média de 20. Posso pensar no 81? Não. Já quebrou toda a estrutura aqui de pensar em força das médias. Volta para cima, chega próximo desse último topo, faz o pullback. Dá um candle lindo, porém grande e perde risco retorno. Poderia ter sido menor, poderia ter sido desse tamanho aqui. Por quê? Não foi, né? E aí se eu pegar da máxima com a região, posso colocar ou daqui ou daqui, não tem um para um pro ajuste. Candle grande já está esticado, infelizmente. Chega próximo do ajuste, faz o back de novo, mais um candle, infelizmente também sem risco retorno. Se eu traçar aqui, não tem risco retorno nem para ajuste que mal foi testado e nem para esse topo aqui. Então, infelizmente, nada a ser feito. Porém, subiu, fez a troca de polaridade com esse último topo e subiu. Sem gatilhos. Não chegou de forma esticada, não tinha critérios para pensar em reversão. E aí, no fim do dia, essa região desse topo aqui que respeitou, foi um topo que está confirmando uma mega lateralidade. É essa região que consolidou aqui alguns dias atrás. Nessa região, então região de resistência, não quis romper de forma esticada, então fez um respiro antes, porém já era fim do pregão e infelizmente nada a ser feito. Mas imagina só se não fosse fim do pregão e esse candle 108 tivesse fechado bonitinho, seria nosso gatilhozinho de compra de uma pré-tendência. Se tivesse fechado desse tamanho, por exemplo, entrada na máxima, stop aqui, se quer ser mais conservador, coloca aqui. Olha isso, o back, força, olha que lindo que ia ser, mas, né, como nada é flores. Então, em relação ao dia de hoje, eu vi quase gatilho aqui nessa região, achei perigoso, mas eu vou aceitar quem arriscou fazer essa operação aqui de uma pré-tendência, né, de rompimento do fundo da lei anterior. Depois eu não vejo aqui nada a ser feito e fim do pregão, claro, não tinha nada. Então, só essa região aqui mesmo, que eu até entendo uma possível operação. Do gráfico branco, um caixotinho que estava formando aqui no início do dia. Engraçado que poderia vir a formar um topo duplo não, um oco de continuidade, mas falhou, né? Não acionou nesse candle aqui que poderia ser um gatilhozinho se a 9 tivesse cruzado a 20 antes. Fez uma troca de polaridade com esse caixote na hora aqui do discurso, lá da questão dos juros nos Estados Unidos e subiu, mas não foi só aqui, teve influência lá fora. Se eu mostrar aqui o DXY, deixa eu mostrar o DXY, aqui na parte da tarde, a gente vê que com a notícia 3 horas, teve um candle forte de ignição, e olha que interessante, né? É uma barra elefante, engolfou inúmeras barras anteriores, e travou exatamente nos 2/3 restantes aqui, e voltou a subir. Então, houve a influência da alta aqui em relação ao movimento lá fora, que também subiu e fechou em positivo. Se eu olhar aqui no diário, fechou até bem positivo aqui o dólar, fazendo mais uma coragem na média 9, mais uma ancoragem. E agora, possivelmente, pode haver rompimento dessa resistência aqui que nós temos no dólar. Se haver esse rompimento de resistência, a gente pode ver o dólar um pouco mais acima, se tiver correlação com lá fora, porque aqui tem bastante liquidez, é uma região de resistência bem interessante, está fazendo um respirozinho, subindo aos poucos. Tomar cuidado em relação a isso. Já de VWAP aqui, o que eu preciso ressaltar, aquilo que eu comentei ontem, eu falei assim, média, a VWAP mensal, ela é uma VWAP interessante, porque o preço não tende a ficar muito tempo longe dela, e aí eu comentei isso, acho que foi ontem, ou antes de ontem, e o preço hoje está se aproximando de novo da VWAP mensal. Então, tomar cuidado com ela, né? Talvez amanhã ou sexta-feira. Pode ser relevante aqui. Está uma distância de 37 pontos, pouca coisa. Então, tomar cuidado em relação à VWAP mensal do dólar. Já em relação ao índice aqui, revisão do dia, a gente teve coisa antes para ressaltar.
Comentei desse canal de baixa, linha azul, e também dessas duas regiões aqui de caixotes que simbolizam uma região troca de polaridade forte. Então, o preço abriu mais próximo da região superior, ou no meio praticamente. E aí o primeiro candle de força compradora poderia ditar o movimento do dia. Olha que interessante, mais uma vez essa interpretação acaba funcionando, ditou o movimento do dia. E aí a gente teve um gapzinho de alta, não vejo um gap aqui interessante, é apenas um gap no meio do nada. Médias, não vejo nenhuma das menores, né? 9, 20, 50 e 80 relevantes, só a 200. E a 200 coincidia com a LT, a LT passando aqui. Aí, o que acontece? O preço sobe, um pouco esticado, dá para pensar em reversão. Aqui, infelizmente, não dá. Se a gente for pensar, acho que até alguém chegou a comentar, a questão do risco-retorno, não tinha um bom risco-retorno para a média 9. Comentei também que nesse tipo de abertura aqui era interessante esperar, porque a gente está no meio do nada e a reversão não é interessante operar no meio desse nada. A gente está operando com as médias aqui menores subindo e a 200 caindo. A gente está operando reversão em trap zone, sério, pensar em reversão em trap zone não dá. Então, de jeito nenhum desse caso, tende a dar muito errado isso. E aí o preço estava ancorado apenas pelo VWAP, setup da VWAP, que eu vou ensinar na nova mentoria, é contra a média 200. Então, por exemplo, eu quero operar, o setup da VWAP aqui, a 200 está apontada para baixo. Como que eu tenho que operar esse setup da VWAP? Ao contrário, tem que pensar no movimento de baixo. E aí aqui não, aqui estava querendo para subir. E aí o preço volta, faz um pullback aqui que eu não vejo ainda bem o pullback da 20. Ainda nesse momento eu vejo apenas uma questão de troca de polaridade com essa região aqui de gap, essa região desse vácuo que teve aqui. E eu poderia também considerar uma retração de Fibo. Então, 50% segurou e jogou o preço para cima. Não tinha notícia essa hora, nada de 9,5 notícia hoje. E aí o preço sobe, renova topo, sobe de forma esticada com as ações abrindo também em alta e testa 200. 200 que é uma média que está servindo como se fosse uma LT de canal. O que acontece? Desde que houve o cruzamento dela aqui, quando bate na 200, tenta reagir. Bate na 200, reage. Bate na 200, reage. Só que cadê aquela reação que se afasta por muito tempo da 200? E o afastamento está ficando cada vez mais curto. Afastou grande, afastou menor, está começando a afastar menor, o afastamento menor aqui. E aí testa a 200 no dia de hoje. A gente vê o que? Aproximando, região, tá? Lembrando, acho que a Priscila comentou, não testou a 200 aritmética, mas a região da 200 é importante. Cada média tem uma região menor ou grande. A 9, a região dela é próxima. A 20 já tem uma região maior. A 50 já é maior. A 80 também. E a 200 maior ainda. Então, é uma região, porque ela compõe a 20 do 60. Então, é uma região. E aí, bate na região da 200. Qual foi a reação da 200? Candle horrível, que tem sombra inferior. Candle horrível, que tem sombra inferior. Indicando o quê? Fraqueza da 200. Tem sombra inferior. E aí eu posso filtrar para 2 minutos. Aqui foi uma visão juntando com o fluxo, que eu vou mostrar o que estava acontecendo, porque a UBS, novamente, mais um dia ela atuando, estava na posição de venda no início do dia, mas uma venda bem de boa, sem movimentar muito, e começou a indicar inversão para movimento de compra. E XP estava querendo a inversão para o movimento de venda, ou seja, XP daria da liquidez e o BS iria agredir. E aí eu filtrei para 2 minutos de forma antecipada, aqui antes da abertura do norte-americano das ações. E eu entrei pelo blend de candles, desse candle 40 aqui. Coloquei ordem na máxima, stop estava bem curtinho, uma questão de 115 pontinhos, deixei um pouco mais abaixo. E aí, com a volatilidade da notícia, uma coisa bem interessante aqui também com o movimento, eu reparei o seguinte: não estava querendo subir, não estava tendo fluxo, ausência
ausência, parecia que eles estavam aguardando chegar a 10h30 para finalmente agredir esse topo que estava cheio de ordem posicionada pelo Super Doom, livro visual, dava para ver um tanto de ordem aqui. Por que um tanto de ordem? Vamos pensar com price action. Se respeitou aqui essa LT que atrás, aqui é uma resistência de novo, vou colocar uma ordem de venda. Então vou pensar por médias. 200 está aqui, bate na 200, vou vender. Sempre quando bater no 200 eu vou vender. Outra questão, só confio em retração. Então se eu só confio em retração, marca uma retração desse topo aqui de trás e vamos ver se bate alguma coisa. Deixa eu traçar ela do fundo. É região de primeiro nível de retração, vai segurar. Entra na venda. Então vários fatores. E além também, região desse último topo do dia de ontem. Então uma região interessante para se pensar em venda. E aí, 60 minutos também, era média 20, né? Então quem analisa tempos gráficos maiores, analisa pensando, vai segurar mais uma vez. Tinha vários fatores, né? E aí a gente pensa, vamos pensar como grande player agora? Se eu quero, por exemplo, comprar, qual que é a melhor região para comprar? Onde tem muita venda. Onde tem muita venda? Aqui. Muita gente acreditando. Resistência. E a gente via como? Livro visual, Super Doom, sei lá. Então, liquidez muito interessante nessa região. Mas posso entrar só com isso? Não, preciso da questão de gráfico. E confluência. Ações também começaram a subir nessa hora. Rejeição, média 200 estava fraca. Vinha de uma forçazinha compradora interessante. Bate, estopou. Veio só para estopar, ancora na 20. E aí eu tava de olho, pelo 2 minutos, pela volatilidade, no movimento do candle. Porque é muito importante a gente reparar o fluxo. Porque, por exemplo, eu acompanhei o pregão hoje. Se alguém não acompanhou ao vivo, não vai saber como que esse candle aqui, ele se formou. Porque o candle, ele fechou assim, mas durante a formação dele pode ter acontecido várias possibilidades. Ele pode ter começado negativo, como começou, aí sobe, aí cai um pouquinho, aí sobe um pouquinho, aí cai mais, sobe, mas cai. E só nos últimos segundos subiu. Será que foi assim? Ou talvez ficou no campo negativo e nos últimos segundos, pra cima. Será que foi? Várias possibilidades, só quem acompanha ao vivo poderá afirmar como que o candle foi se formando. E aí, olha, aí eu tava brincando assim, pelo amor de Deus, trava, não fecha grande não. Fecha desse jeito, pequeno, porque tava vindo, eu espero o candle fechar. Então, se viesse um candle desse tamanho aqui, não dá pra entrar. Então, eu tava brincando, bate pra segurar o candle. E aí, olha que lindo. Quase sem sombra, engolfou aqui o movimento anterior. Força compradora, pelo 2 minutos aqui. Médias, estou importando? Não, a visão aqui foi de candles. A média, eu estou olhando pelo 5. Fraqueza da 200 ancorada aqui já pela 20. O candle pelo 2. Entrada na máxima, tinha que pensar muito rápido, porque estava tendo muito fluxo nessa hora. Começou a aparecer o UBS, JP Morgan, acho também. XP na venda. Poderia colocar stop aqui na mínima. Pensar num para um. Calma, vamos ver como que vai reagir. Vamos primeiro traçar projeção do primeiro candle. Aqui tinha até região de 100%, mas vamos esperar, porque aqui era outra região de bastante liquidez. E acionar stop de uma galera, porque agora não ia ter apenas ordem de venda. Vamos lá, aqui ia ter muito varejo pensando, resistência, vou vender. Eu sou o grande player, vou fazer o quê? Vou comprar essas vendas tudo e vou estopar essa galera. Quando o vendedor estopa, ele também gera compra. E ele acionou esse movimento. E aqui acionou o quê? Ordem de compra de stop de quem estava vendido. Pegou mais volume, então eu não fiz 1 para 1. Esperei para ver essa reação. Onde eu fui fazer parcial? Na hora que deu a exaustão desse candle aqui, exatamente no 161 da projeção do primeiro candle. E que coincidia, deixa eu marcar nos 60 minutos, que agora é importante. E eu vou trocar de cor para não confundir. Topo, fundo,
troco de cor, volta para o 5. Coincidia com a proximidade da região aqui, da retração de 50%, estava atravessando muito forte o primeiro nível aqui, era regiãozinha interessante de topo do dia anterior, então fiz a primeira parcial aqui. Fiz a primeira parcial e deixei o preço correr. Agora eu posso tirar essa projeção do primeiro candle, posso tirar esse aqui e posso marcar o que agora? Porque quando houve o rompimento desta máxima aqui, acionou um pivô. E aí a gente pode marcar deste fundo com este topo. E vai dar o primeiro alvo lá em cima. E aí a gente poderia conduzir parcial nessa região aqui também em cima, porém, né, estava longe e chegou a pegar a proteção antes. O que acontece aqui? Esse meio do caminho. Fiz uma outra aqui, marcação de projeção. Deixa eu lembrar do que foi. Acho que eu fiz dessa daqui do candle 9 ao candle 14, desse movimento que a gente teve antes de acionar o gatilho. Fez isso aqui, acionei para cima. E aí era a região de 161 aqui, outra região interessante para fazer parcial. Nossa, calma. Errata. Corrigindo aqui, primeira parcial foi no 100%, que estava aproximando de 50% de retração, isso. E depois no 161, correto. Aí depois eu coloquei a proteção no 25, porque já era região de pensar em contra-tendência. Já estava esticado. E aí o preço dá 1, 2, 3, que a gente não entra sem risco retorno. E antes chegou a dar esse 22, poderia entrar? Vamos lá, era regiãozinha também de contra-tendência. Porém, contudo, entretanto, a gente estava na compra ainda. Aí eu falei, tomar cuidado. Se o candle seguinte chegar realmente a romper a mínima, sair da operação, porque aqui já realmente é a região de contra-tendência. Porém, poderia ser apenas um chama varejo para estopar de novo. O que acontece? Cria um candle de venda em região que é de topo do dia anterior. Vou confirmar aqui. Região próxima de topo do dia anterior. É resistência, é troca de polaridade com essa região aqui. Daqui, então vou vender. Aí forma um PFR, aí o varejo faz o quê? Vende. Coloca stop onde o varejo coloca stop? Exatamente na máxima. Aí vai lá o preço, stopa de novo. Aí pega o stop deles. Exaustão de novo e dá esse candle aqui, 1, 2, 3 para chamar varejo de novo. Porque se não caiu aqui, vai cair aqui. E aí, infelizmente, a gente posicionou a proteção no 25, porque já era região perigosa. Já estava acabando aquele fluxo todo comprador. Pelo fluxo, né? Análise de fluxo. E aí faz apenas um pullback na 9 e sobe para estopar de novo quem estava na venda. E aí crava exatamente o 61, primeiro alvo de projeção desse retorno em V lá de baixo. Crava esse 61, a primeira projeção, e 61 de retração também. Vou até tirar esse aqui, faz um pullback de novo. Aí eu pensei, nossa, esse aqui poderia ser bonitinho, né? Só que já tem um grande risco aqui, porque foi o toque da 9 e impulsionou. Tá tocando de novo. Será que ela vai aguentar impulsionar sem antes voltar para 20? E tava começando a derivar. Então não vejo uma boa operação aqui. Porque se não fosse por isso, se eu olhar apenas essa... Se mandarem para mim um print disso aqui, eu vou achar que é entrada sim. Se mandar apenas esse quadrado aqui que eu tô marcando, ó. Agora se eu ver o que tá acontecendo lá atrás, aí não dá. E começou a subir em forma de deriva e travou bem próximo aqui de 100%. E deixa eu ver se variação coincide. Variação de 1,5 estava longe ainda. Travou próximo aqui de 100%. Fez o teste de novo na 9, tentou subir e aqui já começou a indicar que estava fraquejando. E aí eu até pensei numa possibilidade, um trade contra tendência aqui, porque estava formando já pelo 2 minutos esse movimento de respire e pivôzinho. Mas se eu colocar stop no 109 e voltar para o 5, não tem risco retorno para 20. Então não faço nada, faço pullback na 20. Mercado bem esticado, nem seria acionado, a gente não entra nesse tipo aqui de pullback. Ficou andando de lado, é gatilho 54. Para que eu vou entrar no 54 se testou várias vezes a 20 e não subiu? E aí sobe e testa exatamente o 100%. Dá como se fosse um movimento de exaustão, um movimento fake de subida. E aí... 2 horas da tarde, movimento muito forte para cravar aqui a média 50. E é esse tipo de
movimento aqui que eu tô para fazer backtest da reação aqui da 50, para buscar algum movimento curto de compra aqui. Tem que fazer backtest ainda. E acabou que ia respeitar nesse caso. E aí teve a notícia, 3 horas, volatilidade. Aí nesse movimento aqui, pelo Renko, a gente fez operações, vou explicar depois no Renko. Média de 50 não estava indicando aquela força toda, estava indicando direção nenhuma. E aí, com o discurso, o movimento renovou máxima, que era a região mais líquida que tinha aqui, mas não conseguiu subir mais, simplesmente não subiu. Talvez por questão de macroeconomia, não chegou a buscar esse topo aqui, estava bem próximo de chegar aqui no topo. Voltou forte, rompendo todas as primeiras médias aqui, bateu cravado na 80, voltou, mega candle rompendo 80, VWAP na cara da 200 exponencial, que eu não vejo relevante também, porque o preço está cortando para baixo, para cima, não vejo relevante, mas retração, né? Retração ainda é relevante. E aqui a gente tinha a região de último nível de retração aqui embaixo, mas 50% estava aqui, não segurou, o preço de novo cai, e aí crava a região aqui de esse caixote que eu tenho de novo marcado, e basicamente fecha, rompendo e anulando praticamente mais de 2/3 do movimento todo de alta que teve no dia de hoje, tudo pela notícia que teve no discurso. No gráfico branco, então, a gente vê esse canal sendo rompido. Tinha a deriva aqui, poderia considerar uma outra deriva aqui, mas seria mais feia, não teve tanto toque de topo. E nós tivemos aqui um oco. Esse candle 91, inclusive, ele confirmou o oco aqui. E se eu olhar por médias de novo, se ele fosse um candle talvez menor, poderia ser uma entrada desde que tivesse risco retorno para VWAP, porque a 80 ia indicar fraqueza. Mas não tem como operar nesse candle enorme aqui, infelizmente. E aí o preço acaba despencando e anulando boa parte do movimento de alta da notícia. Aqui a questão do Renko. Infelizmente, desde a abertura foi acionado uma cor só. Infelizmente, nesse caso, a gente não tem o que fazer. Acionou no vermelho. Aqui eu estava, já depois do almoço, já estava aqui. Aí eu acho que chegou a fazer a operação. Era um pouco mais arriscado operar contra a média 50 de 80. Por isso que eu estou tentando focar mais aqui. Abaixo delas, pensa em venda. Acima delas, pensa em compra. E cheguei também a colocar a ordem de venda no bloquinho, só que acabei confundindo os profits. Tava no Pro, fui pro On, e aí foi acima da hora e não conseguiu voltar. E eu tava pensando assim, 150 pontinhos pelo menos vai pagar. Só que o corno desceu quase 120 e não pagou 150. Então, nessa aqui daria stop. Voltou, e aqui já era a área já da pré-notícia, deu compra. Entrei na compra. Aí a gente ficou na compra e tal. Mudou de cor, continuamos. E, gente, isso aqui, olha só, parece que passou muitos minutos, mas olha aqui, bloco de 15 horas. Bloco de 15 horas, olha o tanto de bloco que teve nesses segundos aqui no Renko. E eu olhando o Renko e o gráfico, o Wesley, que medo! Aqui a gente operando notícia por causa disso. Ó, houve uma volatilidade, mas não aquela coisa absurda que geralmente tinha. Estopou primeiro aqui. E aí, no movimento do fluxo e movimento do S&P, eu cheguei a fazer a operação depois no gráfico temporal, mas acabou. Quer ver onde que foi? Pera. Voltando pra cá. Cheguei a fazer uma operação de compra de novo e foi, na verdade, pelo gráfico do Renko mesmo. Nessa compra aqui no 92. E não fechei no 94, deixei subir. O preço chegou a renovar a máxima que a gente viu lá no gráfico de candle. E aí fechei a operação num pouco que retornou e fechei o gráfico. Não vi mais. Mas acabou acionando aqui de compra. No correto do Renko teria dado stop, teria acionado de venda que não é interessante contra as médias. Teria dado de compra que teria pago aqui bons pontos. Teria dado de venda, só que infelizmente na cara das médias não é interessante. E depois infelizmente caiu reto sem dar uma troca de cores aqui. Então deu algumas operações, mas a maior parte do movimento aqui no início do dia infelizmente não acionou. Tava doida para um bloco vermelho, depois um bloco de cor azul. Infelizmente não acionou. S&P. Sobre o movimento do S&P na hora, também teve reflexo e a gente também teve influência do movimento lá fora. Porque se a gente for ver o movimento, a partir de 15 horas, eu estava vendo isso aqui, ó. Aí eu operei na compra pelo movimento que estava subindo. Eu estava escutando o discurso, tentando entender o discurso.
Mas aí logo depois saí quando eu comecei a ver que fez o pullback na 20, usando a 200 como troca de polaridade desse último fundo e querendo cair. Olha esse candle maravilhoso de venda no S&P. Olha isso aqui do operacional, se fosse para entrar, esse. Olha isso. Aí bate de novo e teve queda, fechou negativo. Se olhar no diário, a gente teve um movimento hoje negativo também. E aí, movimento mais forte do que o que estava acontecendo, só que no geral, aqui no diário, bem ruim, sem direção. Já em relação aqui, falar do estudo preparo para amanhã, né? Vamos começar aqui pelo macro, relembrando algumas questões importantes do diário. O diário do índice futuro chegou a testar topo de novo. Eu comentei assim, que se fosse para romper essa máxima de como se fosse mercado lateral, e fosse para rompimento agora para cima, é interessante que segure nessa região aqui de retração e volte a subir. Não é interessante que venha corrigir muito. E aí teve a correção e hoje estava tendo essa trava. Como se o movimento quisesse realmente romper máximo. Eu estava esperando por esse rompimento aqui, mas infelizmente não foi e fechou um candle de rejeição. Não é um candle muito bonito, não. E aí, em relação aqui ao Ibov, que tem movimento diferente, a gente vê que o alargamento está respeitando essa LT. Será que agora vai buscar um movimento lá embaixo? Será? Ainda é uma região de muita dúvida, é região de retração, tem muita, assim, empecilho esse topo aqui, muito empecilho. Então, tomar cuidado em relação a isso. Infelizmente, pelo macro, eu não consigo ter uma confluência do diário. Mas se eu relembrar o que está acontecendo aqui no futuro, a gente vê o futuro aqui do semanal ancorado pela 20 para tentar dar uma impulsão para cima. Então, pelo semanal, por exemplo, pode ser uma impulsão, um movimento de alta, mas pelo diário está difícil de analisar. Voltando para cá, em relação a 60 minutos, eu ainda estou com esse caixote de cor preta, a região que simboliza a máxima da lateralidade, essa região que simboliza a mínima da lateralidade. E aí, a gente teve um ombro, cabeça, ombro aqui atrás, que houve um rompimento, porém não seguiu com muitos alvos, só cravou um alvo, exatamente essa região de troca de polaridade, e aí quebrou o movimento do oco. Então aqui pode ser possibilidades. A gente tem um mercado lateral, então a gente tem que ter essas duas marcações aqui de extremidades. Eu vou apagar essa daqui do meio, agora não me importa, e eu vou deixar essa daqui de baixo ainda e essa da cor preta aqui. Esse canal aqui não vou considerar, não me importa. Vou pensar no pior, que é a questão do mercado lateral. Movimentos de alta, olhando para os 60, né? Pelos 60 fica interessante aqui o pós-rompimento. De venda, muito perigoso, porque qualquer movimento aqui sempre vai ter um bloqueio, porque tem negociação de compra aqui. A gente estaria operando meio de gráfico. Compras, então, acho mais interessante olhando pelos 60. Se eu passar agora por 5 minutos, a depender do tipo de gap amanhã, vamos supor que abra com gap aqui, sem gap, aqui. Pensar em compra. Tem que esperar a 9 passar acima da 20 e aí fica ancorado e dá algum pullback. E olha lá, tá? E olha lá, porque se traçar a retração dessa pernada vai ter bloqueio de retração, que não vai ter risco retorno, e a 50 e 80 depois vai chegar para dar algum bloqueio também. Perigoso movimento de compra. E movimento de venda? Movimento de venda é recomendável esperar a 9 passar para baixo da 20, quer dizer, a 9 passar para baixo da 200, a 20 chegar também, a gente pegar um pós aqui do rompimento da 200, para pegar talvez uma pré desse fundo que tem liquidez, e pensando no macro, essa região de fundo maior, aqui se torna outra região bem interessante de venda. Se o preço chegar aqui, podemos pensar em pré-tendência, porque aqui já se tornou uma região que não está tão forte assim. E se não der nada no pré, pensa então no rompimento do pós e pega aqui uma pós-tendência. Pode ser interessante. Mas enquanto estiver nessa região de meio de gráfico, tem que tomar muito, muito cuidado. Movimentos de compra interessante, só, infelizmente, 9 subindo mais, 20 também, e compras mais próximas do topo. Porque topo tem liquidez, e aí a gente pode pegar uma pré-tendência. Se não der, infelizmente, aguarda o rompimento da máxima de hoje e pega uma pós-tendência e tomar cuidado com essa máxima aqui
que não foi testada. Então, essas são as visões que eu tenho em relação ao índice. O dólar, eu acredito que eu cheguei a comentar. Em relação às possibilidades do dólar que eu esqueci de comentar, nós temos aqui, vamos supor, gap sem gap. Abra sem gap. Pensar numa compra, a gente vai estar na cara do possível movimento. Tem que já praticamente abrir com possíveis gatilhos aqui já na hora, pra gente pegar uma pré-tendência, porque se não der, vai romper direto, se for para romper, e não vai dar gatilho. E depois só tende a dar possíveis gatilhos de compra pós rompimento dessa região aqui de máxima, com o pullback após o rompimento. Porque nós já estamos na cara dessa resistência que já é região de pré-tendência. Para movimento de baixa, se abrir sem gap, abrir nessa região, a gente pode pensar em movimento de baixa se a 9 passar para baixo da 20, tipo a 20 tá aqui e a 9 aqui. A gente pode já pensar num pullbackzinho para baixo, podemos pensar. E aí se já abrir com gap mesmo, alta ou baixa, vamos supor que abra com gap de alta, a gente pode pensar numa contra-tendência, se subir mais um pouquinho, preencher os critérios da reversão, ter confluência, bate numa venda para buscar as médias de 9, 20, podemos pensar. Compra só se o preço retornar e buscar as médias aqui ancorada, aí vai ser o pós-tendência. Em relação a gap de baixa, gapzão aqui, por exemplo, tomar muito cuidado. Para pensar em venda, a gente vai ter que esperar a 9 descer, a 20 descer, tomar muito cuidado com retração dessa pernada toda de alta. Vai ser um bloqueio maior para queda, muito maior para queda. Venda sem bloqueios fortes só nessa região desse fundo aqui, se der pré-tendência, por exemplo. Meio de gráfico é muito perigoso. Então, essas possibilidades em relação ao dólar. De notícia amanhã, pelo que eu me lembro, não tem nada relevante durante o pregão, mas antes nós já vamos ter um mercado talvez já agitado com reflexo das notícias de hoje, que eu vou falar sobre isso. E também tem aqui 9,6 não é de movimentar isso aqui também. Mas, por exemplo, tem decisão da taxa de juros na Inglaterra, já pode ser um movimento interessante lá fora na madrugada. Esse aqui também não é de movimentar. No geral, praticamente nós não temos notícias relevantes amanhã. Hoje, nós tivemos uma influência, deixa eu ver qual ação que puxou mais aqui. Em relação à Vale, a Vale ficou travada pelo dia praticamente todo. Já a Petro também ficou travada boa parte do dia, então só o IFNC talvez para fazer o movimento. Como era de se esperar, o IFNC, né? O IFNC fez um movimento igual ao índice, é só pegar, colocar, cópia e cola. Copia e cola, tá do lado, igual. Em relação a commodities, a gente tem aqui o petróleo subindo no macro, mas hoje finalmente teve uma correção. Teve o PFR que eu comentei ontem, e hoje aqui a correção formando tipo um padrão 1, 2, 3 na região da média de 9. Eu comentei que caso viesse a retornar, possivelmente a 9 não deve segurar e deve buscar a 20, porque já está bem esticado. E aí eu ainda não sei quais os reflexos que os juros, a decisão e o discurso pode refletir em relação ao petróleo, mas eu acho que já teve uma certa influência, porque teve um movimento forte de queda aqui próximo de 3 horas da tarde, então pode ser que seja um reflexo. Já o minério de ferro também teve um reflexo hoje de queda. Tá travando nesse topo aqui. E deu um gatilho falso de compra longe da 20. E aí pode ser que quebre a 20 nesse retorno e talvez venha buscar a média de 20. O EWZ, que é o IBOV negociado em dólar, ainda está em região de ombro, cabeça, ombro. Não deformou o segundo ombro. 4 candles de baixa já. Agora, em relação à notícia, nós temos aqui coisa importante para ressaltar. Primeira coisa que eu preciso ressaltar, a notícia dos juros nos Estados Unidos. A gente estava esperando, como todo mundo praticamente estava esperando, que houvesse manutenção, que é manter o mesmo juros da última reunião, que era de 5,50. E realmente mantiveram projeção, antes projeção e o que foi divulgado. Só que o problema agora é o discurso. Estou comentando há uns dias essa questão do petróleo, está subindo, que inflaciona vários países, e outros fatores também que não são interessantes. Vamos lá.
essa questão aqui dos juros, até peguei alguns trechos relevantes, os investidores, né, interpretaram. O mercado não é certo, é interpretação. O mercado é movido por interpretação. Que a autoridade monetária lá, o Fed, foi dura. Isso é uma coisa preocupante, dura. Tem meses, reuniões que são tranquilos, outras são duras, outras são neutros, e essa reunião foi considerada dura, ao sinalizar juros mais altos por mais tempo e indicar também uma nova alta de 25 pontos base para esse ano ainda em novembro. E aí veio um estrategista, esse Gustavo Cruz, e falou: não só mantém a previsão de mais uma alta para esse ano, mas também coloca previsões de juros mais altos nos 2 próximos anos, porque o investimento é sempre a longo prazo, então não está pensando para o mês seguinte, é para anos. E aí, pelas projeções, fecharia então 2023 com 5,60, mais ou menos, por cento, o que hoje está 5,50. Então, projetam a possibilidade de aumento de 25 pontos base, e também para os anos seguintes estão projetando revisão, porque, por exemplo, 2024 estavam prevendo 4,6 e agora está 5,1. 2025 era previsto 3,4 e agora 3,9. E aí isso vai contra o que o mercado esperava, já que precificava taxas menores. Fudeu. Então, se muita gente não esperava isso, pode esperar por movimentos complicados nos próximos dias. Ou até boas tendências. A gente tem que saber analisar de forma correta o que está acontecendo no macro. E aí a questão, tipo, a renda fixa de lá, ela acabou subindo os juros, a previsão, né, de renda. Então acaba se tornando mais atrativa a renda fixa nos Estados Unidos, porque eles estão projetando mais juros ainda. Então é melhor você investir em renda fixa lá, tá dando retorno bom. E aí acaba que o dólar no mundo todo sobe. E aí teve força frente a outros países desenvolvidos, né, que o DXY é diante de outras moedas desenvolvidas, subiu. E o real também acabou sendo desvalorizado, porque tende a sair dólar de outros países para entrar o dólar de novo nos Estados Unidos, infelizmente. Aí a gente tem uma alta do dólar. Já em relação a essa outra notícia aqui, esse mesmo Gustavo, né, ele destacou que ainda a projeção do PIB dos Estados Unidos e o próximo, a projeção, subiu a projeção. E a taxa de desemprego caiu. Aí olha o problema. Taxa de desemprego caindo significa mais pessoas empregadas. Se o PIB está subindo, ai, que notícia boa, o PIB está subindo. Praticamente é tipo como a economia está rendendo, né? Mas isso aqui, numa situação inflacionária, não é bom. Isso aqui gera mais inflação ainda, o que tende a ter mais juros. E aí, então, é um cenário um pouco mais desafiador, que para os olhos dos dirigentes do Fed vai necessitar de juros maiores por mais tempo. E aí ele lembra, né, que o mercado estava precificando uma taxa de 5,50 para até o fim do ano. E aí vai ter que comentar. E ainda admite que essa condição, né, essa condição pode mudar, mas que fatores de risco como o preço do petróleo, a expectativa de um inverno mais rigoroso na Europa, que vai começar o inverno também na Europa, e a crise no setor imobiliário da China pode trazer um impacto nos dados que estão projetando. Aqui embaixo. Ele também diz que mesmo com o nível de atividade desacelerando, alguns preços de commodities têm apresentado tendência de alta. Minério, petróleo e outras commodities, como é o caso então aqui do petróleo, que contamina a inflação. E aí, infelizmente, a inflação aumenta e pode prejudicar os juros mais ainda. Aí isso a respeito dos Estados Unidos. Então, se a gente for olhar apenas lá tem mais juros. Se tem mais juros, é melhor renda fixa. Então, tende a tirar investidores de vários países para ir para lá. Então, primeira visão. Outra coisa, aqui no Brasil, o Copom reduziu a taxa Selic para 0,50 bips para baixo. Então, agora está 12,75. E junto com a decisão vem a ata, né, que é muito importante ler e entender. Eu entendi, na minha visão, que eles foram pacíficos. Não foram tão duros igual da última reunião que eu estava lendo também junto com vocês. Aqui na ata hoje, eles falaram assim, eles admitem que o ambiente lá fora está incerto. Realmente é incerto, está confuso.
Zona do euro passando por uma coisa, Estados Unidos outra, China outra. E com a continuidade do processo de desinflação, núcleos de inflação de alguns países estão ainda elevados. Por exemplo, Europa, toda a zona do euro praticamente. E a questão do mercado de trabalho ainda está arrefecida. Arrefecida, acho que fala essa palavra, mas então está aquecida. E aí aquela questão do desemprego, quando tem taxa de desemprego baixa, tem mais pessoas empregadas, mais pessoas recebendo, mais inflação, blá blá blá. E aí os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas. E aí o comitê, então, o Copom, notou a elevação da taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Eles estão percebendo que lá está aumentando. E a perspectiva de menor crescimento na China, o que é complicado, porque a China é praticamente o maior importador de commodities e várias outras coisas do Brasil. E se lá tem crise, crescimento baixo, não tende a importar tanto. E ainda os Estados Unidos estão aumentando juros, então a renda, o investimento tende a ir para os Estados Unidos. Isso é um ponto muito importante, que eles estão reconhecendo que a situação atual tende a perder investimento local. E aí, em relação ao que está acontecendo aqui, o Copom segue antecipando o cenário de desaceleração da economia, ou seja, eles já estão precificando, antecipando um cenário de economia no país desacelerando nos próximos trimestres, ou seja, nos próximos trimestres equivale a anos. E aí, como antecipado, ocorreu uma elevação da inflação cheia ao consumidor nesses últimos meses. Teve uma inflação alta, gerada por alguns fatores, como, por exemplo, o petróleo. Então, eles estão percebendo. E ainda, as medidas mais recentes de inflação apresentaram queda, mas ainda se situa acima, a inflação atual está acima da meta. E aí, eles estavam comentando aqui da questão da meta de inflação, e no final eles falaram que decidiram reduzir os juros para 0,50 ponto percentual, caindo então para 12,75. E depois fala: a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação com reancoragem parcial, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Eles reconhecem que tem que ter muita cautela. Aí depois confirma. Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimamente antevêem redução, ou seja, estão antevendo uma redução da mesma magnitude nas próximas reuniões, ou seja, 0,50. E avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. E depois diz quem votou, e um deles, que é importante ressaltar, o presidente Campos Neto, que é tão noticiado aí na mídia. Então é o que a gente vê, a situação que no macro, infelizmente, a gente tem algumas divergências. Vamos lá. Os Estados Unidos está na fase de aumentar juros, estão precificando mais aumento de juros, não apenas para esse ano, mas para os próximos também. E aí a gente vê a possibilidade de mais dinheiro indo para lá, porque renda fixa está pagando, e renda fixa é mais segura que renda variável, com juros ainda em dólar. Olha para o Brasil e vê aqui um país que está reduzindo seus juros, ou seja, não tende a pagar tanto como antes pagava. E aí a gente vê aqui uma projeção de mais redução de juros ainda, o que não é interessante. Então, tende a tirar investimento daqui, quem quiser uma renda segura, e vai para os Estados Unidos. E aí a gente tende a ver no macro o dólar, infelizmente, subindo pela essa retirada de renda, né? Indo para os Estados Unidos, e a gente tende a ver o dólar subindo aqui. Porém, a questão do Ibov cair ou subir é importante ressaltar. Juros baixos ajudam vários setores da economia do Brasil. Vários. Um dos principais, por exemplo, varejo. Nossa, um monte de coisa. Setor de aviação, enfim, juros baixos ajuda para as pessoas poderem gastar. Tem mais circulação de dinheiro. E se tem a questão dos juros baixos, várias empresas se favorecem. E várias ações estão com preço abaixo do que era para estar. Então, estão baratas, né? Ações baratas. E aí, se os juros abaixam, favorece certas ações. E a gente pode ver movimento de alta para essas ações a longo prazo. Porque, lembrando, se eu falar agora que é movimento de alta, isso é uma situação de pensamento de varejo. Pensar isso só porque saiu essa notícia agora.
Um institucional já sabe dessa notícia, já vem precificando há meses. E aí, se eu penso em comprar agora, talvez é a hora dele querer vender. Então, eu tenho que ver o gráfico nessa hora para interpretar se é a hora realmente de comprar topo. Para que eu vou comprar topo? Petrobras é um caso. Esticadaça. Por que eu vou comprar topo? Graficamente não dá. Mas o macro tá lindo para continuar subindo ainda. Os juros estão baixando. E aí, tomar muito cuidado, porque a gente pode ter um movimento, por exemplo, os dias mais chatos de operar. Dólar tende a subir, só que bolsa também vai subir. Que dia chato que é isso. Tomar muito cuidado com essa visão. E aí, aquela questão, tomar cuidado com as 3 ações aqui que eu mais recomendo olhar. IFNC, que é o médio dos bancos, Petro e Vale, muito importante. Então, para amanhã, essa notícia do Copom saiu 18 horas. E aí a gente pode já ter um movimento um pouco, assim, como é que fala? Confuso nas primeiras horas, porque também vai ser confuso para grandes tesourarias, quem sabe. Estão tentando pensar em uma direção a algum lado. Se está confuso talvez para a gente, também está para eles. Então vamos tomar cuidado em tomar algumas posições amanhã, durante todo o dia ou nas primeiras horas. Tomar cuidado, vamos ficar bem assim nas primeiras horas, tranquilos, cautelosos, olhando o fluxo, vendo como está o movimento, porque essas notícias demandam tempo de interpretação. Não é uma notícia que sai assim e pronto, não. Demanda uma conjuntura de coisas para olhar, interpretar, pensar a longo prazo. Não é nós que comandamos o mercado, né? Então, tomar cuidado em relação a isso. E era isso que eu tinha que ressaltar de macroeconomia. E agora, a respeito do fluxo, um detalhezinho que eu queria mostrar para vocês, como é que hoje a UBS e a XP movimentou. No início do dia, a gente vê como que elas estavam assim mal posicionadas ainda, bem travado. Aqui nessa primeira horinha, quase até 9h30 mais ou menos, até que houve uma inversão de posição. XP foi para a compra e UBS foi para a venda, até 10 horas. E nesse movimento de 10 horas, deixa eu voltar aqui, relembrar o que aconteceu. 12R. Aqui a gente teve um movimento de alta, de 9h45 até mais ou menos 10h10. Então, deixa eu relembrar o que aconteceu aqui no fluxo. Movimento de cruzamento aqui de posição. XP foi para compra e o UBS foi para venda. Olha que engraçado. Ou seja, XP comandou esse movimento. Que coisa. E ao mesmo tempo, quando chegou 10 horas, que foi aqui neste ponto, na hora do topo do dia, que a UBS, por exemplo, poderia continuar comprada, não, ela foi para venda. E a UBS parada. Aí, ok, chegou aqui às 10h20 e pouco, nesse movimento de correção pré-abertura do à vista, olha a pancadaria que foi. Nesse movimento aqui de 10h30, pelos 2 minutos, a gente conseguiu verificar a força. O UBS saiu de uma posição de 12 mil contratos na venda para uma questão de poucos minutos, já tirando aqui uns 5 mil contratos, e já foi para a ponta da compra. E subindo cada vez mais. E aí, esse movimento chegou a dar quase 30 e poucos mil contratos na compra, de um movimento que ela estava com quase 12, 13 mil na venda. Então, foi muito forte na hora que deu 10h30. E a XP na outra ponta fazendo o mesmo movimento. 40 mil contratos vendidos aqui, dando a liquidez para a UBS. E essa parceria delas é bem interessante. Quando que começou a parceria de novo? A partir aqui de 16h30. Deixa eu ver que hora que foi. Exatamente nesse candle de ignição foi a atuação aqui, a entrada da UBS de novo, com a XP na ponta da compra, dando liquidez. E aí inverteu o fluxo e finalizou aqui praticamente, quase no 0 a 0 as duas. Então, hoje novamente o fluxo aqui sendo mais um contexto favorável para a operação. Então era isso que eu tinha que ressaltar aqui para o dia de hoje. E as vagas para a minha 4ª turma de mentoria estão abertas, com o início das aulas marcado para dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. O conteúdo será abordado temas importantes para iniciantes no mercado, price action avançada, análise técnica avançada, macroeconomia, fluxo, plano de trade e gerenciamento, inteligência emocional e outros temas. Quer mais? Serão quase
15 estratégias backtestadas, a única mentoria no mercado com maior conteúdo sobre emocional. Quase 600 slides de conteúdo teórico. E ainda vou disponibilizar modelo de plano de trade, modelo de gerenciamento de risco, planilha de backtest, mapa mental, modelo diário de trade, planilha de corretagem, etc. Quer mais? As aulas serão ao vivo de segunda a sexta-feira, às 21 horas pelo Discord, sendo que as aulas iniciarão dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. Duração média do conteúdo, quase um mês de conteúdo teórico. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Nutror. Depois do conteúdo teórico, você terá acesso completo ao Discord para acompanhar o pregão ao vivo comigo de segunda a sexta-feira. Além disso, todos os dias após o pregão, terá revisão do dia ao vivo. Também aos domingos terá estudo semanal, analisando o que pode vir a acontecer na próxima semana. Terá aulas de backtest de todas as estratégias que já foram ensinadas e terá outras dinâmicas para incentivar o seu aprendizado. Tudo isso por 3 meses. E se você quiser ficar mais, eu tenho a primeira mentoria que dispõe um método de ficar comigo sem pagar. Como? Fazendo atividades que ganhem pontos para o ranking. No ranking, se você bater o mínimo de pontos, você fica comigo no próximo mês sem pagar. Se você não bater o mínimo de pontos, você paga R$150 de mensalidade. Entendeu que eu quero alunos que participem, alunos que interagem? Então, se você é um aluno dedicado que interage, você só tende a ganhar comigo. E se então você não é iniciante, você tem noção básica do mercado, o valor para você é mais barato. Você tem que ter conhecimento básico do mercado, já tem que ter operado alguma vez na sua vida, e aí você terá um desconto especial de R$ 1.399 à vista ou 12 vezes de 125 sem juros. E se você for iniciante, você terá aulas extras comigo antes da aula oficial para eu te introduzir ao mercado. Aulas de extrema importância. A maioria das mentorias no mercado não são preparadas para você. Você precisa entender isso. A minha não era, agora ela é. Então, se você é iniciante, para você haverá um valor de R$ 1.699 à vista ou 12 vezes de 140 sem juros. E se você quiser um desconto, corre lá no meu Discord, caça meus mentorados, só manda mensagem para eles falando assim, me indica, tira print, me manda. Com isso você já ganha 5% de desconto para poder participar da 4ª turma de mentoria. Como que você faz para participar? Não é para clicar em link, comprou e bem-vindo à turma. Não, eu preciso te conhecer. Você entra em contato comigo, avisa que quer participar e aí você terá o formulário para você preencher o cadastro. Cadastro básico, que é perguntando qual o seu nome, seu Instagram, seu WhatsApp, porque assim eu vou entrar em contato com você no particular. Entendido? Então, se você tem interesse, pode responder aqui nos comentários do YouTube, ou pode mandar mensagem no privado, pode me caçar no Discord, pode me caçar no Instagram, me mande mensagem que eu vou entrar em contato com você no particular para você preencher esse formulário, para eu te conhecer melhor, saber o seu histórico, sua trajetória até hoje no mercado financeiro, ou se você é iniciante, mas tudo isso a gente vai conversar pelo WhatsApp, beleza? Ficaria muito feliz se você tiver interesse em participar da mentoria. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?